E hoje vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que fala sobre os pecados capitais. E hoje, vocês já viram aí no vídeo que foi passado, mas a gente vai falar sobre um pecado específico. Um pecado que te trava, um pecado que impede algumas coisas acontecerem na nossa vida. Sabe, impede algumas coisas de acontecer na minha vida e na sua vida. Impede de deixar você satisfeito. Satisfeito com o que você tem, com o que você tem na sua casa, satisfeito com o seu emprego, satisfeito com a sua família. Esse pecado faz com que você não tenha satisfação com nada na sua vida. Esse pecado, ele te proíbe de ser mais grato ao Senhor pelas coisas que você tem. E ainda mantém refém de uma coisa chamada inferioridade. E hoje a gente vai falar sobre inveja. E não sei se você já pensou sobre isso. Na quarta passada a gente falou sobre mentira. Talvez algum dia na sua vida você até já tenha dito, não, realmente de vez em quando eu falo uma mentirinha, uma besteirinha. Mas será que alguma vez na sua vida você já abriu a boca para dizer que você é invejoso? Eu acredito que não. Porque ninguém quer confessar que tem inveja das pessoas. O pecado da inveja é um pecado difícil de reconhecer. É ou não é? É difícil. A gente pode até dizer que de repente a gente pode ser um pouco egoísta. Ou de repente a gente pode até dizer que fez uma mentira, que falou uma mentira. A gente pode até falar que é ciumento, mas falar que é invejoso, eu duvido muito. Eu duvido muito porque a inveja é feio socialmente. A inveja é você estar dizendo que você é inferior àquilo. Que você queria aquilo, mas você não tem porque você é inferior. Socialmente falando, a inveja é um pecado feio. É vergonhoso, porque ela traz o quê? Inferioridade. A inveja não é ciúme, a inveja não é cobiça. Talvez você possa até pensar, será? Mas talvez não é inveja, é cobiça. Mas a inveja ainda é pior do que a cobiça. Sabe? A cobiça é você querer ter o que o outro tem. Mas você já parou para pensar o que é a inveja? A inveja é você querer o que o outro tem e você querer que ele perca o que tem. Não é só querer o que ele tem. A inveja é você querer que ele não tenha mais o que ele tem. Um bem, um trabalho, um cargo. Não sei qual a prosperidade na vida daquela pessoa. Mas a inveja é exatamente isso. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas quando eu estava estudando essa palavra, eu disse, meu Deus, é isso. A inveja não é cobiça. Porque cobiça é, de repente, eu tenho uma colega e ela tem X carro e eu queria ter o carro dela. Isso é cobiça. A inveja é, eu quero ter o carro dela, mas eu quero que ela não tenha mais carro. Eu quero que ela ande de ônibus, eu quero que ela não tenha um emprego decente, eu quero que ela não durma no ar-condicionado, eu quero ter a família que ela tem, eu quero que ela não tenha mais essa família. A inveja é isso. Veja como é feia a inveja. Veja como é algo que destrói a nossa vida. E a gente ainda pode destruir a vida de quem está ao nosso lado. É ou não é? Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse pecado que é a inveja. E eu preciso te dizer que a inveja, ela torna a pessoa frustrada, ela torna a pessoa ressentida, ela torna a pessoa rancorosa, ou seja, é ruim para o nosso corpo, é ruim para a nossa mente, é ruim para a nossa saúde. Eu sei que a inveja, para muitos aqui, pode ser um tema desconfortável. Você pode estar pensando, mas eu não queria falar sobre inveja, eu queria escutar sobre outra coisa. Vamos falar sobre bondade, vamos falar sobre amor. Não, a gente vai falar sobre inveja. Porque a gente precisa aprender e nós precisamos tirar a inveja 100% da nossa vida. Precisamos tirar dos nossos pensamentos. Às vezes você até acha que não sente inveja. Mas no decorrer dessa palavra de hoje, a gente vai conversar um pouquinho e
com certeza, em algum momento da sua vida, você já sentiu inveja por algo. Deixa eu te falar mais uma coisa. A inveja, ela te traz raiva, ressentimento, ódio. E sabe quando ela começa? De repente você está em um lugar, chega uma pessoa que você conhece, uma amiga sua, um amigo seu. De repente é o seu líder de célula. De repente é alguém que serve junto com você. E essa pessoa sempre ralou tanto, andava de ônibus. E em um belo dia, ela encosta aqui no estacionamento da igreja com aquele carro que ela sempre quis. Quando você olha, já olha para a cara dela atravessado. Inconformado. Sem entender por que ela teve aquela conquista na vida dela. Então a inveja já começa dali. Quando você olha atravessado para aquela pessoa. Para aquela coisa, para aquele bem que ela conquistou. A inveja começa a partir daí. Você começa a ter raiva. Você começa a ter ódio. Você começa a ficar ressentido com tudo aquilo. E sabe o que acontece? Aquela pessoa que muitas vezes era uma pessoa que andava do seu lado, era uma pessoa que você conversava, era uma pessoa que você andava junto, você começa a ver defeitos, só defeitos, nada mais. Porque a inveja já está começando a tomar conta do seu coração. Aquela pessoa que era tão boa, ela começa a não ser mais tão boa assim. Você já começa a ver outras falhas, você já começa a ver outras coisas que ela faz, que você antigamente não via, mas hoje você vê, porque você começa a ter inveja no seu coração. Sabe, quando a gente inveja, a gente não está desejando só aquilo para a nossa vida, mas a gente está dizendo assim para Deus: Deus, eu não confio nos teus planos. Deus, eu não confio na tua soberania. Deus, eu não confio no que o Senhor tem para a minha vida. Ah, mas como assim você pode estar pensando? Eu vou te explicar agora. Se nós dizemos que nós confiamos nos planos de Deus, se nós acreditamos que Deus tem o melhor para a nossa vida, como é que nós estamos querendo ter o que o outro tem? Porque Deus vai dar o que nós precisamos no momento certo, na hora que Ele quer. Se no momento que você está vivendo, de repente você está num trabalho que você não gostaria, ou de repente você está andando num carro velho que você não gostaria, ou de repente você não tem nem carro, está de ônibus, de Uber, não sei. E aí a outra pessoa está com aquele bem que você queria ter, você está dizendo assim: Deus, eu não confio nos teus planos. Você não está entregando a Ele dizendo assim: Deus, eu sei que hoje eu estou andando de ônibus. Deus, eu sei que hoje eu estou de moto. Eu sei que hoje eu estou vivendo dessa forma. Mas eu creio no Senhor. E eu sei que lá na frente o Senhor vai me dar o que eu preciso para continuar na minha vida. É isso. Quando a gente tem inveja, quando a gente começa a querer ter o que o outro tem, a gente começa a não entender, a não confiar nos planos de Deus. A gente sempre prega aqui na nossa igreja que o Senhor sabe de todas as coisas, não é verdade? Que o Senhor nos ama incondicionalmente, que o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida, é ou não é? Mas quando a gente tem essa inveja no nosso coração, a gente está dizendo para Deus: Deus, eu não confio nos teus planos. Deus, eu não sei nem o que o Senhor tem para a minha vida, mas eu não quero, eu quero o que fulana tem. Às vezes o que o Senhor tem é algo muito maior, é algo muito melhor. E você vai perder aquilo. Você vai perder a bênção do Senhor por esse pecado da inveja que está entrando no seu coração. A inveja nos impede de viver essa confiança em Deus. A inveja, tem uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, que a inveja, ela traz doenças como insônia, problemas digestivos, hipertensão, dores no corpo. Será que você já parou para pensar nisso? Um pecado, talvez você pense aí, um simples pecado, mas ele causa tantas doenças no nosso corpo, na nossa vida. A gente começa a viver ressentido, amargurado, triste, porque você começa a querer ter a vida que o outro tem. E deixa eu dizer para você uma coisa, a gente viu aqui no vídeo, a menina estava vendo o Instagram, que eu sei que acontece muito isso. De repente você não está num momento tão bom da sua vida, eu não sei o que você tem passado, você começa a rolar o seu dedo no telefone,
Você começa a ver os Instagrams das pessoas, você começa a ver a vida que as pessoas estão levando. De repente você gosta de algum influenciador, não sei. E aí você começa, imagina, plena segunda-feira. Segunda-feira, começando a semana, você está no seu trabalho, um trabalho que você não queria estar. Um trabalho que você só tem um ventilador de teto velho, que mal ventila. Um calor horrível. Aí você abre o seu Instagram, tá aquela pessoa maravilhosa em Cancún, imagina? Tomando sol, de frente àquela piscina maravilhosa, aquele céu maravilhoso. Aí você começa daí. Por que, Deus? Por que, Deus? Por que, Senhor, eu estou aqui nesse trabalho, nesse ventilador fazendo teco, 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 teco? É ou não é? Enquanto tal pessoa está ali de boa, de frente para uma piscina maravilhosa, de frente para um mar maravilhoso, com uma vista maravilhosa, sem precisar trabalhar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre o que nós vimos é real. Nem sempre, quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que estão vivendo só de fake, de imagens. Sabe, posta um vídeo divertido, posta um momento divertido com os amigos, mas quando chega em casa, está numa depressão profunda, está numa tristeza profunda. Chega em casa, não tem ninguém para conversar, porque de repente não tem um marido, não tem uma esposa, de repente não tem filhos, de repente é sozinho, não tem os pais. Quantas e quantas vezes a gente vai se abastecendo daquilo errado, que não é a vida real. E começamos a ter uma inveja dentro da gente, a querer ter aquela vida. Pare e pense no seu lugar. Hoje, como é a sua vida? Como é a sua casa? Para os mais velhos, eu não sei se você tem marido, tem esposa. Para os mais jovens, se você tem pai, mãe, um avô, alguém que é responsável por você, que cuida de você. Será que você trocaria o amor da sua vida, a sua família, por essa vida fake? Uma vida só de internet? Uma vida que só mostra o que está certo, o que está ótimo, maravilhoso? Você trocaria para você ter um dinheiro, para uma vida que não é correta? Para você chegar em casa, não ter ninguém, estar numa depressão profunda? Será que você trocaria? Então está mais do que na hora de pensarmos qual é a vida que eu quero. O que eu quero para a minha vida? Sermos gratos ao que nós temos na nossa vida. E porque eu vou te dizer, quando chegar a hora, o Senhor vai te abençoar. Quando chegar a hora, você vai começar a colher os frutos. Quando chegar a hora, Deus vai começar a mandar o maná para a sua vida. Porque não é no nosso tempo. A gente sempre fala aqui, é no tempo de Deus. Então vamos tirar a inveja, vamos querer deixar para lá o que o outro tem e focar no que nós precisamos, focar em Jesus, focar no que Ele tem para a nossa vida. E o primeiro ponto que a gente vai conversar sobre hoje é: a inveja distorce a visão e adoece o coração. A inveja distorce a visão e adoece o coração. Quando a gente fala que a inveja distorce a visão e adoece o coração, muitas vezes aquilo que você via em alguém é mudado, como eu falei no início. Aquele sentimento é mudado, aquela vida é mudada. E adoece o coração porque a gente começa a se abastecer de sentimentos ruins, ressentimento, amargura. A gente começa a se abastecer de coisas ruins, então vai adoecer o nosso coração, vai adoecer a nossa alma. Se você estiver aí com sua Bíblia, abre sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 37, versículo 3 ao 4. Gênesis, capítulo 37, versículo 3 ao 4. E a palavra do Senhor nos diz: Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele o tinha tido na sua velhice, e fez-lhe uma túnica de diversas cores. E vendo os seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a história de José. Sobre o que José viveu com os seus irmãos, o que José viveu na sua casa, com a sua família. Se a gente parar para observar os irmãos de José, eles começaram a sentir o quê no coração deles?
Inveja. Inveja. Porque eles começaram a perceber que o pai amava mais José do que a todos eles, do que a todos os outros. Então a Bíblia mostra sim que o amor de Jacó por José era tão grande. E isso gerou inveja no coração dos seus irmãos. Então imagina aquela família, aquela relação fraternal. Tudo que eles poderiam viver juntos, eles não iriam mais viver. Porque a inveja contaminou aqueles irmãos. A inveja contaminou aquela família. Então tudo que José tinha de bom, os irmãos começaram a não identificar mais, a não enxergar, a não querer, começaram a não ter mais nenhum tipo de relacionamento com José, não quiseram mais conversar com José, falar com José pacificamente, ao contrário, era sempre com raiva. E você sabe, no decorrer dessa palavra a gente vai falar mais sobre a vida de José, o que aconteceu com ele. Mas veja, dentro de uma casa, uma família, irmãos começaram a sentir inveja de um deles. Eu não sei como tem sido a sua família, não sei como você tem sido na sua casa. Às vezes homens e mulheres, maridos e esposas, um tem inveja do outro. É inadmissível. Porque vocês estão juntos num só propósito. É um propósito só. E muitas vezes o marido e mulher, eles sentem inveja um do outro. Ah, não, porque meu marido é muito amoroso. Vou dizer lá por casa, meu marido é diferente de mim. Todo mundo chega para ele já fazendo coraçãozinho. Porque ele é muito simpático, ele é muito amoroso, ele é agradável. Eu estou dizendo que eu não sou agradável, não. Mas eu sou diferente. Não estou dizendo. Mas somos diferentes. Aí imagina. Ah, não, porque todo mundo quer estar falando com o Bruno. Ah, porque o povo quer isso. Ah, porque o povo... Começa a ter inveja do meu próprio marido. Mas nós nos completamos. Eu tenho coisas que ele não tem. Ele tem coisas que eu não tenho. Então, imagina o marido, não, porque Rafa, não. Rafa, ela é muito prática, ela não sei o quê. Começa a falar e começa a ter inveja do que eu sou, de como eu sou, de como eu lido com as coisas. Não, está errado. Nós nos completamos. Então não pode dentro da mesma casa, não pode na família, não pode nos amigos, não pode em lugar nenhum. O sentimento, o pecado da inveja não é de Deus, não é do Senhor. Então imagina uma família onde todos os irmãos tinham inveja de um único. Como estava sendo a vida daquela família? Imagina como estava sendo. A inveja distorce a percepção da realidade. Às vezes, por você já sentir inveja, você já olha atravessado para aquela pessoa. Às vezes a pessoa vai falar algo com você, você já acha que é totalmente o contrário, porque você já está com esse sentimento no seu coração. Então a inveja, ela distorce a realidade das coisas. Quando a inveja entra no coração, não conseguimos mais ver o outro como ele é. A gente interpreta como a gente quer, porque estamos o quê? Movidos à inveja. Aquilo que era agradável daquela pessoa não é mais. Sabe, eu não sei se você já ouviu falar que tem pessoas que... Mas não é aqui na igreja não, em nome de Jesus. Mas não sei se você já ouviu falar que tem pessoas que são seus amigos, que estão com você quando vocês estão numa posição abaixo. Alguém já ouviu falar? Alguém já escutou isso? Quando você está numa posição abaixo, quando você está numa posição inferior, aquela pessoa anda com você, você é maravilhoso, você é a pessoa mais legal do mundo, quer estar com você em todos os momentos, em todos os lugares, porque naquele momento você não tem carro, mas o seu amigo tem, então ele está ali lhe achando a melhor pessoa do mundo. Quando você começa a prosperar, quando Deus começa a te levantar, quando você começa a adquirir coisas que você não tinha, aquela pessoa, infelizmente, por muitas vezes, começa a te olhar diferente. Ah, ele era tão legal, mas agora não é mais. Ah, aquela pessoa, não, está se achando muito. Está se achando muito, só foi ter um carro que já está se achando. Quando na verdade é inveja. Sabe, nós que somos mães, eu sei que tem mães aqui. Aí você tem seu filho
já está crescendo, aí sua colega tem um filho, aí você começa a ver a vida que aquela colega está tendo com o filho. Aí o filho está ali, você diz, meu filho com um ano meu filho já andava, meu filho já falava, com 2 anos nem fralda usava. Porque você quer o quê? Ser superior. Você quer mostrar superioridade, porque você já está com inveja da vida que aquela pessoa estava tendo. Você já está com inveja da família daquela pessoa. Então você começa a colocar coisas, a colocar defeitos e se mostrar superior. Isso é inveja também. Lá em Tiago, no capítulo 3, do versículo 14 ao 16, Tiago nos explica que onde há inveja e contenda, há também confusão e toda obra perversa. Ou seja, a inveja é a raiz da confusão. Onde tem inveja, tem confusão. Onde tem inveja, tem desentendimento. Onde tem inveja, não tem paz. Onde tem inveja, não tem amor. Onde tem inveja, não tem Jesus. Só tem confusão. A inveja apaga a nossa capacidade de ver a bondade de Deus na vida do outro. Será que você já parou para pensar... mas eu queria tanto um carro. E aí o Senhor abençoa outra pessoa e você é tão egoísta, tão invejoso. Será que você não parou para pensar de que aquela pessoa também pode ser abençoada por Deus? Aquela pessoa também pode ter um carro. Aquela pessoa também pode fazer a viagem dos sonhos. Aquela pessoa também pode ter uma família. Aquela pessoa também pode ser próspera. Não é ou ela ou eu. Não é porque ela é próspera, eu não vou ser. Não tem a ver. Mas é isso que o inimigo coloca nas nossas cabeças. Se ele tem, você não vai ter. E aí começa a inveja. E aí começa a raiva. E aí começa o ódio. E aí você começa a querer ter o que o outro tem. Não é isso. Deus, ele é bom com você, mas ele também pode ser bom com o outro. Deus, ele abençoa a sua vida, mas ele também pode abençoar a vida do seu irmão. Deus, ele faz na sua vida, mas ele também faz na vida do outro. É dessa forma. Não é só na minha. Isso é egoísmo, isso é inveja. É você só querer ter para si. Não é. Quando a gente começa a enxergar que não é dessa forma, a nossa vida muda. A paz do Senhor começa a habitar no nosso coração. A gente começa a sentir mais amor pelas pessoas. A inveja, ela mata o coração. Lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 30, existe um alerta que nos diz: a inveja apodrece os ossos. Veja como isso é forte. A inveja apodrece os ossos. Isso não é uma figura de linguagem, isso é real. Isso é real. Isso é real. Porque a inveja começa a contaminar o seu corpo. A gente viu mais atrás, eu falei para vocês, que a gente começa a ter doenças no nosso corpo através da inveja. Dores no corpo, a gente começa a sentir coisas. Ou seja, a inveja, ela apodrece os ossos. Ela nos deixa uma pessoa amarga, uma pessoa ruim, uma pessoa que ninguém quer conviver. Começamos a ficar doentes. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você tem permitido que a inveja distorça a sua visão? Como você tem reagido ao sucesso dos outros? Como você tem reagido? Será que alguém chega para você para te contar uma coisa boa? Fulano, eu fui promovido. Fulano, eu tive um aumento de salário. E qual é a sua reação? Parabéns. É desse jeito? Ou é vibrando, com alegria? Porque a gente que é crente, a gente celebra a conquista dos outros. A gente está aqui para celebrar a conquista dos outros. Seu amigo conseguiu adquirir a casa própria. Como é que você faz? O que você celebra? Você faz assim, parabéns. Coisa boa. Tu tivesse sorte. É ou não é? Eu vou dizer, eu já tive essa sensação na minha vida. Quando Deus nos abençoou com um apartamento onde a gente não podia, a gente não tinha carteira assinada,
tudo e todos dizendo que não daria certo, Deus colocou a mão e nos deu a conquista da nossa casa. E quando eu cheguei para uma certa pessoa, feliz da vida, peguei minha chave do apartamento hoje, ela olhou para mim e fez: ah, que bom. Na minha cabeça, está repreendido em nome de Jesus toda a inveja. Porque a gente já tem que falar logo isso, porque a gente sabe, a gente sente ou não sente, a gente sente. Na mesma hora eu disse: está repreendido. Quando eu cheguei em casa, eu disse para o meu marido, eu disse: misericórdia, está repreendido. Gente, a gente tem que celebrar a conquista dos outros. Que massa, bora fazer um churrasco, bora comemorar, vamos pegar o óleo para a gente ungir, vamos orar naquela casa, vamos entregar ela para Deus. É desse jeito que a gente faz, é dessa forma. Ah, comprei um carro, vamos orar, já orou a Deus, vamos entregar para dele. Vamos entregar para ele em primeiro lugar e ficar feliz, é celebrar as conquistas. É celebrar. A gente celebra, a gente faz a nossa parte, porque Deus nos ama, a gente tem que amar as pessoas. Como que a gente não fica feliz com a conquista do irmão? Não tem como. Não tem como. Se você não fica feliz com a conquista do irmão, tem algo errado. Tem algo errado. E o segundo ponto de hoje: a inveja é uma porta aberta para o assassinato de propósitos. Misericórdia. A inveja é uma porta aberta para o assassinato de propósitos. Do seu propósito, do propósito que Deus confiou a você e do propósito das outras pessoas. Das pessoas que você está invejando. Você pode acabar com o propósito dessas pessoas também. Vamos continuar falando de José lá em Gênesis capítulo 37, versículo 18 ao 20. Vendo, pois, os seus irmãos que ele estava de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis que vem o sonhador. Agora, pois, venham, matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: algum mal foi acometido por uma besta fera, e veremos o que será dos seus sonhos. Imagina, os próprios irmãos estavam combinando a morte dele. Veja o que a inveja traz. Quantas matérias, quantos assuntos você não já deve ter visto no jornal por conta de inveja? Que um matou o outro por conta de inveja. Fulano ou fulana matou porque queria ter o que ela tem, queria ter o que ele tem, queria ter a família que ele tem, queria ter a casa que ele tem, queria ter o emprego que ele tem. Aqui era a própria família, os próprios irmãos estavam combinando a morte dele. O irmão mais velho não deixou e disse o quê? Não, vamos vendê-lo. Olha o que eles falam. Algum mal nós diremos. Vamos dizer ao nosso pai, vamos dizer a Jacó, nós diremos que algum mal foi acometido por uma besta fera, e veremos o que será dos seus sonhos. Eles estavam com inveja do dom que o Senhor tinha derramado na vida de José. Porque José tinha os sonhos, ele desvendava os sonhos, eles estavam subestimando, falando do que o Senhor já tinha dado para ele, dons e talentos. Agora repare, ao invés dos irmãos usarem isso para estarem mais juntos e até se beneficiarem desse dom e talento de José, eles estavam o quê? Querendo mantê-lo longe. Querendo manter longe. Porque a inveja traz esse tipo de sentimento no nosso coração. A inveja traz isso. A inveja não apenas distorce a visão, mas ela assassina o propósito. Ali o propósito daqueles irmãos já estava sendo acabado, destruído. O que o Senhor tinha para a vida deles já estava sendo acabado por conta da inveja. Se a gente, no decorrer da história, a gente vai ver que José, ele conseguiu sim chegar no topo. José, ele foi vendido, mas ele não ficou murmurando. José, ele não ficou se lamentando. Josué, ele começou a ser grato e fazer o melhor que ele tinha com aquilo que ele tinha. Ele fazia o que ele podia com aquilo que ele tinha. E ele não se afastou do Senhor.
Ele continuou crendo no que o Senhor tinha para a vida dele. Mas você entende que a inveja é capaz de acabar com o propósito do outro? Assassinar o propósito do outro. A inveja foi capaz de gerar em seus corações um ódio tão profundo que, ao invés de apoiar o propósito de Deus na vida de José, eles queriam matar José. Quando nós nos comparamos com os outros, quando a gente deseja o que o outro tem, quando a gente deseja que eles falhem em algo que eles estão precisando fazer, isso é inveja. Isso a gente está minando, a gente está destruindo o propósito dele e o nosso também. Sabe, quando você de repente, você pode ficar ansioso por uma notícia ruim daquela pessoa. Ah, não, pastora, de jeito nenhum. Acontece. Acontece quando você está torcendo que, de repente no seu emprego, de repente alguém que trabalha com você, de repente o seu gestor deu uma missão para aquela pessoa, a inveja já está tão consumida no seu coração, você já está com tanto ódio daquela pessoa que você começa a torcer para o que a missão que ela recebeu ela faça errado, que ela não consiga realizar. Veja que coisa feia. Veja que coisa terrível. Você torcer para o erro do outro. Você já parou para pensar nisso? Será que você já fez isso alguma vez na sua vida? Isso é inveja. A sua postura vai definir a sua recompensa. Como você tem sido com as pessoas que estão ao seu lado? Você tem celebrado? Você tem orado para as pessoas que estão ao seu lado? Você tem ajudado as pessoas que estão ao seu lado? O que você tem feito? Você tem amado? O que você tem feito? Ou você só está planejando que ele erre, que ele tropece, que o que foi dado nas mãos dele, que eles não façam, não consigam? Isso é inveja. A inveja é uma porta aberta para o assassinato de propósitos dos outros e principalmente do seu. Nós precisamos, como igreja de Cristo, aprender a celebrar a conquista das pessoas. A gente precisa aprender. O sucesso do outro não diminui a grandeza que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. É o que eu falei com você antes. O sucesso dele não vai depender, se ele está com sucesso, eu vou viver na miséria. Se ele está bem sucedido, eu vou viver na miséria. Não! O sucesso dele está maravilhoso, mas o meu também vai chegar. A minha hora também vai chegar. A minha bênção também vai chegar. Independente da bênção dele, independente do sucesso dele, é independente. Em terceiro lugar, o contentamento fecha as brechas da comparação. O contentamento fecha as brechas da comparação. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 ao 3, Paulo diz assim para mim e para você: não digo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tenha ou não tenha, tudo posso naquele que me fortalece. É o verdadeiro contentamento. Eu sou feliz com o que o Senhor confiou nas minhas mãos. Eu sou feliz com a família que eu tenho. Eu sou feliz com o marido que eu tenho. Eu sou feliz com a casa que eu tenho, independente se ela é grande ou pequena. Eu sou feliz com o que o Senhor tem depositado na minha vida. É o contentamento. Quando a gente começar a entender, quando a gente começar a ser grato ao Senhor pelo que nós temos, vai ser tudo diferente. Sabe, não é olhar, poxa, eu queria aquela casa, primeiro andar, de vista para o mar, maravilhosa, mas eu só moro num apartamentinho de 1 quarto. Ah, mas eu queria aquele emprego que viaja para um lado e para o outro, eu queria aquele emprego, e eu só tenho um mísero emprego no shopping. Ah, mas eu queria aquele carro, mas eu só estou andando de ônibus.
Glória a Deus que você tem um emprego. Glória a Deus que você tem uma casa de um quarto. Glória a Deus que você tem o que você tem. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Nós precisamos ser gratos, agradecer por tudo que nós temos. E se for da vontade do Senhor, Ele vai te abençoar com a casa maior. Se for da vontade do Senhor, Ele vai te dar o carro que você deseja. Se for da vontade do Senhor, você vai ter um emprego melhor. Mas por enquanto, você vai fazendo o melhor que você tem, com o que você tem. Você vai dando o seu melhor para as pessoas. Você vai fazendo o seu melhor. A história de José, a gente consegue aprender com ela. Porque José, ele foi abandonado pelos irmãos. Os irmãos venderam ele. Imagina, ele não sabia nem para onde ele estava indo. E eu penso que José, ele tinha o conforto da casa dele. Ele tinha um pai que amava ele. Ele tinha a sua família. E de repente ele é vendido por conta de uma inveja dos irmãos. José foi vendido, José foi preso por uma injustiça, foi ou não foi? José foi preso, mas mesmo assim, ele continuou fazendo o que ele tinha de melhor onde ele estava. Ele continuou fazendo o que ele tinha de melhor. Isso é o que? É ser grato a Deus, é ser grato ao Senhor por tudo que você tem. E a história de José a gente sabe. José, no final de tudo, ele foi aquele grande homem, ele ajudou o faraó, desvendou o sonho de faraó. Faraó deu uma posição, um cargo a ele, grande, e ele pôde ajudar toda a sua família. Ele pôde ajudar os seus irmãos. Sabe aqueles irmãos que o venderam? Sabe? Aqueles irmãos que não gostavam dele. Aqueles irmãos invejosos. José pôde ajudar todos eles. Mesmo ele tendo sido escravo na casa de Potifar, mesmo ele tendo sido preso, mas ele fez o que ele podia fazer com o melhor que ele tinha naquele momento. E é isso que Deus quer de mim e de você, que possamos fazer o nosso melhor com o que nós temos hoje. Deus te deu esse emprego, dê o seu melhor. Dê o seu melhor, ame as pessoas, ame o que você faz. Isso mostra que você confia nos planos de Deus para a sua vida. No momento certo, a bênção vai chegar. José não reclamou do que ele perdeu. E nós precisamos seguir assim na nossa vida, sem reclamar. Ah, porque eu já tive. Ah, porque eu vivi. Ah, porque eu não é. E agora? O que você tem? O que você pode fazer a partir de agora? Como você vai lidar a partir de agora com o que Deus colocou nas suas mãos? O que você tem feito? Você tem ajudado as pessoas que estão ao seu redor? Você tem amado as pessoas que estão ao seu redor? O que você tem feito? Não importa se você está naquele emprego com o ventilador teco. Não importa. Seja grato ao Senhor. Quantas pessoas estão lá fora, não tem um emprego sequer. Não tem emprego, não tem ventilador, não tem nada. Muitas vezes não tem nem o que comer. Porque não tem dinheiro. Porque não tem família, não tem ninguém para ajudar. Precisamos ser gratos ao Senhor, porque estamos aqui na casa do nosso Pai. Estamos aqui podendo escutar da Tua palavra, podendo aprender com Ele. Sabe, nós temos acesso à Bíblia, você tem acesso. Deus tem colocado tantas pessoas ao seu redor, pessoas que estão aqui para te ajudar. Porque eu sempre digo, Deus coloca os dele ao nosso lado. Sabe, a célula que você não está lá à toa. Deus colocou você lá, porque lá vai ter pessoas para te ajudar. Sabe, aquele momento que está difícil, e vem aquelas pessoas que dizem, meu Deus, é um enviado do Senhor. É do Senhor. É do Senhor, para te ajudar, para te levantar. Porque na minha vida acontece dessa forma. Eu tenho certeza que na sua vida também. Eu sei que do nada, né? Quantas vezes a gente diz, meu Deus, do nada, fulano falou comigo, perguntou se eu estava precisando de uma ajuda. Do nada. Não é do nada, é a bondade de Deus. É a mão, é o favor, é a graça de Deus na sua vida. Não é do nada. É a graça e o favor dele.
Então que possamos ser gratos ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, porque a gente já está encerrando. Sabe, a gente precisa ser grato ao Senhor. A gente precisa agradecer a Deus por tudo que nós temos. A gente precisa agradecer a Deus porque estamos aqui, estamos com saúde, estamos na casa dEle, estamos vestidos. Mas eu queria... você tem que ser grato com o que você tem. Mas eu estou repetindo a roupa 10 vezes, você pode repetir 1000. Mas seja grato com o que você tem. Sabe, reconheça a bondade de Deus, reconheça a soberania do Senhor na sua vida. A inveja distorce a visão e adoece o coração. A inveja é uma porta aberta para o assassinato de propósitos. E por último, a gente viu que o contentamento fecha as brechas da comparação. Se a gente se contenta, se a gente se alegra com o que tem, a gente vai parar de se comparar às pessoas. Se a gente é grato ao Senhor com o que nós temos, a gente vai parar de dizer, mas eu queria isso, porque a vida... Não! A gente vai ser grato, somente grato ao Senhor. E a gente vai conseguir ter uma vida de paz e amor, uma vida de fato de viver a bondade do Senhor sobre a sua casa, o favor dele sobre a sua vida. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E esse nosso Deus é um Deus que ama. O nosso Deus é um Deus que cuida. O nosso Deus é um Deus que continua abençoando a nossa vida. É um Deus que faz milagres. É um Deus que transforma. É um Deus que cuida em cada detalhe da minha e da sua vida. Sabe? Deus, Ele vê aquilo que está faltando em você. Deus, Ele vê aquilo que está faltando na sua vida. E Ele doa. E Ele abençoa. Porque a mão e o favor, a graça do Senhor está sobre a nossa vida. Sabe, a inveja é algo que você quer roubar da pessoa. A inveja não é algo de Deus, não é do Senhor. A inveja é do diabo, é do inimigo, não é algo para a nossa vida. Porque o Senhor é amor, o Senhor é bondade. E a bondade do Senhor está nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. E eu queria finalizar orando com você. Eu queria que você fechasse teus olhos para que a gente pudesse orar. Orar em agradecimento a Deus. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração para que a gente possa orar ao Senhor. Paizinho querido, Paizinho amado, graças te damos, Pai. Pai, estamos aqui porque o Senhor é maravilhoso conosco. O Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Pai, o Senhor tem nos abençoado tanto. Deus, nós estamos aqui te agradecendo e dizendo que nós confiamos nos teus planos, porque os teus planos são maiores do que o nosso. Senhor, tu é maravilhoso. Que a tua mão, que a tua graça, que o teu favor continue nas nossas vidas, continue nos abençoando, continua colocando, Senhor, pessoas tuas ao nosso lado, ao nosso redor, para que nos levante, para que nos sustente, Senhor. Pai, tira do nosso coração toda inveja, toda raiva. Tira do nosso coração, Senhor, todo ódio. Vai livrando, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Pai, nós temos a mente, uma mente santa, uma mente tua, Senhor. Nós declaramos no teu nome que somos teus filhos, que a tua bondade vai permanecer na nossa vida. Pai, nós precisamos de ti, Paizinho, em nome de Jesus. Pai, continua nos fortalecendo. Continua, Senhor, nos fortalecendo, nos amando. Que a tua bondade continue na nossa vida, Senhor, na nossa casa. Que a gente possa cada vez mais estar te buscando, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós precisamos de ti para que possamos continuar. Paizinho, cuida de cada homem, cada mulher, Senhor, cada adolescente, cada jovem, cada criança que está aqui nessa igreja, Pai.
Oh Pai, que cada vez mais nós possamos confiar nos teus planos, porque na hora certa, Senhor, nós cremos que as bênçãos vão chegar. Nós cremos, Senhor, somos teus filhos e sabemos que o Senhor só tem o melhor para as nossas vidas. Pai, nós continuamos confiando em Ti, continuamos confiando no Teu amor, na Tua bondade, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. Paizinho, nós Te amamos e nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus nós te oramos e nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Será que você pode celebrar o nome de Jesus?